Olá, bom domingo a todos, sejam bem-vindos ao Agro Rentável. E nessa manhã de domingo eu trago notícias boas. Na verdade, eu tenho uma convidada muito especial na qual nós vamos falar de um assunto que é muito importante para você, homem do campo, para você, mulher do campo e para todos aí do mundo do agro, né? É uma pauta que vem se destacando muito, é sobre a saúde mental do povo do campo, do povo do agro e também sobre a organização da sua propriedade, o que devemos, né, ter cuidado. E vem normas novas aí. E para discutir esse tema, eu convidei a psicóloga organizacional Laís. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Jorge. Bom domingo a todos. Obrigada. Igual eu fiz a introdução para os nossos telespectadores aqui, em relação a questão que hoje tem evoluído, graças a Deus, a prestar mais atenção na saúde mental do trabalhador do campo. Podemos contextualizar do povo do campo, que lá no passado a gente não via muito falar sobre isso, né? Sim, Jorge. Então, com a NR1, a norma regulamentadora do trabalho, vai começar a valer agora, viu? Dia 26 de maio, o Ministério Público do Trabalho começa então a fazer a fiscalização de todas as empresas urbanas e rurais, tá? Então, vamos ter que ter esse cuidado agora por força de lei, né? O pecuarista, o agricultor que não se atentar a isso, ele pode realmente, Jorge, receber também multas, punições, enfim, intervenções. É bem sério mesmo. Que bom que vocês trouxeram esse tema aqui em foco, né? Fico muito feliz de trazer esse conteúdo para esclarecer e ajudar vocês. Maravilha. A NR1 é apenas um dos nossos tópicos aqui hoje, viu, gente? Que eu já vim pronto aqui para tirar muitas dúvidas, né? E para iniciar o nosso bate-papo, né? Você já até adiantou um pouco, podemos falar sobre o que é a psicologia organizacional para o nosso telespectador, como ela pode ser aplicada dentro das propriedades. Sim. A psicologia organizacional, ela vem com foco em realmente estruturar pessoas. Quando a gente realiza uma avaliação de perfil, a gente identifica qual é as habilidades, os potenciais que esse indivíduo tem e suas limitações também. Durante o processo seletivo para essa área, a gente percebe ali a tendência, Jorge, de um comportamento, por exemplo, de mais agitação, mais ansiedade, tudo isso combinado ali talvez com uma questão de vício, seja o cigarro, seja a bebida ou até outros tipos de vícios, né? Então a gente consegue fazer essa leitura e identificar em que nível está essa pessoa, colocando ela no lugar certo, com a competência certa, com a experiência certa aí dentro da sua fazenda para trabalhar. Ou seja, gera mais segurança. E vai mais. Além disso, nós estruturamos toda a empresa no que tange a organização. Então, a empresa tem um nível, né? O líder, certo? Quando você fala dessa questão comportamental, digamos assim, dentro dessa reestruturação, dessa organização, quais são os pontos mais desafiadores, assim, para você como profissional? Porque sabemos que lá atrás, graças a Deus, esse cenário tem mudado também, lidar com agro era muito mais robusto do que hoje, né? Então, eu acho que veio muitos desafios também que ainda vem perpetuando, não? Sim. O desafio é a família que vem para dentro do trabalho, Jorge. O colaborador, ele vem fazer o trabalho dele, mas ele tem uma carga de preocupação que é fora do controle da empresa. Então, esse colaborador, ele vem morar na fazenda, dando um exemplo, ou morar num alojamento, ele é um indivíduo que tem outra socialização. Então, digamos que ele veio morar na fazenda, aí numa casa. E aí ele leva quem? Ele leva a esposa, ele leva os filhos, às vezes até agregados. Culturas e costumes diferentes. Diferentes. Né? Essa esposa, como é essa
essa compatibilidade de trabalhar na fazenda. Ela vai ficar isolada, ela vai ficar sozinha, essas crianças, ela tem condução para estar buscando eles para ir para a escola? Como que é essa estrutura que você oferece hoje? Além de, falando de saúde mental, existe o isolamento. Tem fazendas que são muito distantes. E aí a fazenda precisa, até por uma questão de legislação, subsidiar e dar um apoio para essa família. Exemplo, buscar talvez suprimentos, um reparo, se falta energia, como que é feito esse contato, entregar ali para ele um Wi-Fi, uma internet. Então na verdade, nesse cenário atual, podemos dizer que existe todo um trabalho, né? Apenas você contratar, porque há uma mudança de comportamento da vida urbana, que ela vê, igual você falou, tem propriedades que são totalmente isoladas, né? Uhum. Então, tem que trabalhar como todo o colaborador, principalmente se ele vir do urbano para o rural, porque existe essa diferença muito gigante organizacional entre o urbano e o rural dentro das empresas, né? E está acontecendo essa migração, viu? Assim, o pessoal que está na cidade é muito estressado, cansado, jornadas ali longas, ou mesmo trânsito e tudo. Então, eles estão buscando, sim, migrar para o campo. Só que o que acontece? Ele tem que saber montar manejo, né, com os animais, e ele não sabe fazer isso. Mas ele sabe fazer, talvez, um serviços gerais, ser um excelente pedreiro, um carpinteiro, um marceneiro. Mas será que o grande desafio você ter como psicólogo poder me orientar melhor e os nossos telespectadores? Mas será que o grande desafio não seria essa questão de mudança de hábito com a pessoa urbana, né? Ela vai desenvolver um trabalho rural e ela vai para propriedades, igual você citou aqui, que são realmente isoladas. Isso não vai gerar um impacto na saúde mental também? Porque ela tem que mudar todo o costume dela, igual você falou. Às vezes é o casal urbano, tem lá o seu dia a dia, vai para a propriedade rural, o homem vai para o campo e a mulher fica isolada dentro de casa. Apesar que hoje a tecnologia ajuda um pouco. Ajuda, Jorge, ajuda. Mas por um outro lado, você já pensou, por exemplo, vamos colocar aqui, que eu preciso de fazer tem vários e vários exemplos. Vou pegar de um colaborador que a esposa foi diagnosticada com câncer. Existe um tratamento para ela fazer. E aí? Né? E aí? Então, é uma das para a gente pensar. O que faz a rotatividade também aumentar nas fazendas, porque esse pai... É muito rotativo? Está acontecendo bastante. Muita rotatividade. Agrega aqui. Liderança. Vai com a cara do patrão. O patrão é grosso, ou não tem os recursos para trabalhar, maquinário muito velho, sucateado, casa muito mal estruturada, casa que não tem forro. Imagina você morar numa fazenda, próximo do curral, e essa casa não tem forro. Então, digamos, estrutura. Estrutura, né? E também comunicação. O nosso tempo ali já está findando nesse primeiro bloco, mas no nosso próximo bloco nós vamos falar de um assunto muito legal que já chegou aí, né, nas propriedades, já chegou no agro, e a lei já está cobrando, já está batendo na porta, que é sobre a saúde mental também do homem do campo. Isso. Então nós vamos ao comercial, igual o Fabiano fala, né? Vou ali tomar meu café abelha e volto já com vocês, que esse assunto vai dar muito pano para manga. Principalmente que ele passa a ser obrigatório agora a partir do mês de maio, não é fiquem isso? Fiquem espertos. Vai vir com força a fiscalização. E você que está me assistindo, então não sai daí que eu volto já e trago novidades. O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com 0 desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também. Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional.
Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. Já estou de volta com a nossa convidada desta manhã, Laís Silva, ela que traz muito esclarecimento para todos os agropecuaristas, para o mundo do agro que está nos assistindo. E agora, especificamente, vamos falar da normativa, né? É norma ou é lei? Daqui a pouco ela vai explicar para vocês. A NR1. E para quem está nos assistindo, como que vai funcionar essa atualização da NR1? Jorge, a NR1 já existe e acredito que você, pecuarista, agricultor, essa propriedade já tem a documentação obrigatória de saúde e segurança do trabalho, que são os famosos PPRA, PCMSO, LTCAT, são algumas siglas aí, né? Siglas aí que a gente coloca para a parte de saúde e segurança do trabalho. Com certeza você já tem, se você tem empresas que contratam pessoas. Porém, a NR1, Norma Regulamentadora do Trabalho, ela foi atualizada. Então, agora, além de verificar no agro, é a NR35 que regulariza o trabalho, porque é rural. Então, agora, para regularizar, além da saúde ocupacional, incluiu-se a psicossocial. Então, nós teremos que olhar se o seu colaborador tem ou não um mínimo de preparo psicológico para trabalhar. É isso que eu queria perguntar para você, né? Sobre essa abordagem, né? E existe uma gestão de risco nesse caso, o psicossocial? Isso mesmo. Dentro do programa de saúde ocupacional, que eu acredito que esses empresários do agro já tenham, não existe ainda a atualização dos riscos psicossociais, que é o GRO. Agora, vocês precisam incluir e mapear quais são os fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E é isso que a gente tem que fazer com a atualização da NR1. Agora, antes da continuidade, a pergunta é, os produtores rurais, o mundo agro, né, o povo ruralista, eles têm que adequar a NR1 e quais são as consequências caso não cumpra essa normativa? O que acontece? Vamos colocar que eu vou identificar agora um fator de risco psicossocial para que vocês consigam contextualizar isso na prática. Vamos colocar que o seu prestador de serviço, que o seu funcionário, ele tem o hábito de extrapolar a jornada e no momento de descansar, vamos colocar que ele trabalha até sábado, 2 horas da tarde, que é o horário dele. Mas ele não, ele gosta de trabalhar bastante, ele trabalha, inclusive domingos e feriados. Aquele que tem o vício do trabalho. Exatamente, tá vendo? Já está mapeando o risco. Às vezes, né, nem pelo patrão, não, nem porque é uma fuga. É uma fuga, eu não quero ficar aqui nessa casa, não vou trabalhar, né? É uma fuga. Isso, eu já estou mapeando o risco, a gente já está fazendo aqui, existe um risco. Qual que é o risco? A fadiga e o estresse ocupacional. Ele está com a saúde em dias, vamos colocar que ele adoeça por uma pressão alta, né? Vamos colocar que ele tenha diabetes. Vamos colocar que essa saúde desse colaborador não está legal. E ele está lá trabalhando, não porque você pede, mas porque ele realmente é viciado no trabalho. Qual que é a consequência disso? É um risco psicossocial. Se ele, de alguma forma, acontece alguma coisa com ele, e ele vai no médico e fala para o médico, e o médico diagnostica ele, que ele está estressado, que ele precisa ser afastado porque ele está trabalhando demais, e com isso veio algumas outras doenças psicossomáticas que vai aparecer, vocês conhecem como que é a lei trabalhista. Então, ele já tem toda a evidência, Jorge, de além de afastar, alerta, né? Agora ele afasta por adoecimento mental. Se o médico colocar o CID, ele já afasta. Ou você manda ele embora. Caracteriza como ocupacional também? Ocupacional.
Agora é ocupacional. A psicossocial é ocupacional. O meio adoece também. Então, o que vai acontecer? Digamos que você discutiu com esse mesmo colaborador que nós estamos dando exemplo aqui, e ele foi embora super revoltado com você. Ele também pode entrar na justiça e dizer, eu adoeci no trabalho, eu trabalhava domingo, eu trabalhava feriado, e aí eu estou doente emocionalmente, mentalmente, também estou doente. Agora entra como ocupacional. Então, você precisa se blindar com a atualização da NR1. Quando você tiver mapeado esses riscos dentro da sua propriedade, você vai criar formas de se blindar, dizendo, por exemplo, o próprio uso dos EPIs, os horários da jornada correta, a condição de trabalho correta e treinar seu gerente de fazenda, seu capataz, seu gerente de pecuária, seu gerente de agricultura, para ser atualizado dentro dessas normas ocupacionais que são obrigatórias. Laís, e qual seria o primeiro passo, né, para estruturar, né, organizacionalmente falando, as propriedades, onde o produtor fala assim, eu preciso de um profissional para dar esse passo inicial. Qual que seria esse passo inicial? É bem simples, eu faço a entrevista com o dono ou com o líder desse projeto. Então eu converso com ele, faço entrevista e identifico o que ele precisa. Porque sabe o que eu faço com essas informações? Entendendo a dor e o que você precisa agora? Eu faço o desenho do cargo, da função. Depois que eu desenho o cargo, a função e as metas, eu consigo procurar um profissional adequado para a sua dor. E sabe o que eles fazem hoje? Eu vou trazer o primo da pessoa para trabalhar. Eu vou trazer o irmão para trabalhar. Demais, é muito comum ainda. Demais. Vou trazer... E ele tem o perfil? Ele tem as habilidades? Eu acho, né, que tem que preparar essas lideranças, né? Sim. Então, não basta perfilar, não, o cara lá, o amigo do meu primo, ele dedica, ele gosta da roça, mas hoje em dia não é só gostar da roça. Hoje as propriedades rurais são empresas rurais. Então, ela precisa, sim, de ter esse alinhamento, né, Laís? Jorge, a lida é dura, é trabalho, é garrado, é não ter preguiça, é pegar, fazer bem feito, porque o agro não para, é de noite. Literalmente. Não para, literalmente. E ali o trato, o manejo, a adubação, toda a colheita, não para. Então, não é porque você nasceu perto da fazenda ou conhece um tio que tem fazenda que você tem esse perfil do agro. E é um fator também que a gente busca lá na NR1. As exigências laborais. Se você coloca uma pessoa que não tem o perfil para trabalhar e começa a cobrar e pressionar, qual que é a probabilidade e a severidade dela adoecer? Então vamos lá. Então podemos dizer, né, que uma gestão bem feita, podemos, igual você colocou, vários pontos negativos e positivos aí. Isso então pode impactar no produto final lá na fazenda, lá na propriedade. Quando tudo certinho, ele vai sentir esse impacto positivo? Sim, sente, porque o quanto é prazeroso você trabalhar com aquilo que você domina e que você tem aptidão e que você gosta, é diferente, o clima fica diferente, a pessoa não reclama, não cai naquela energia de não trazer solução, traz só situações, problemas e não vê o que pode trazer a solução para agilizar e resolver. A pessoa fica negativa, né? Então, assim, vem também a energia baixa, você não vê a pessoa sendo proativa. É muito positivo quando você acerta, porque naturalmente você vai ter ajuda. Quantos líderes eu vejo que estão cansados, carregam um monte de funcionário que não são produtivos. Maravilha. Já vou antecipando os agradecimentos aí, né? Que não tá chovendo de perguntinhas aqui. Então, vou dar mais um intervalo e volto já já. E no nosso próximo bloco, vamos falar sobre humanização e vamos falar também sobre a comunicação, o quanto era importante também no mundo do agro. Muito bom. Então, não sai daí que eu volto já já. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso.
Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com 0 desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também. Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Olha, estou de volta, já anteciparam o meu retorno. Estou no meu cafezinho aqui. E o café tá bom, Laís? Nossa, tá uma delícia. Muito bom. Você tomando cafezinho, você também nessa casa, acredita com sua família aí tomando esse cafezinho. Esse domingo é dia de trabalho, mas também é dia de ficar em casa, curtir a família, socializar mais, ser mais humano, né, Laís? Aproveitar a família, né? Isso é muito bom. E é sobre esse tema que vamos falar agora, primeiramente. Laís, é o seguinte, o agro, ele tá muito a futuro, ele tá caminhando assim, galgando muito rápido, né? Então, sabemos que aquela cultura anterior ficou para trás e agora acho que chegou essa era da tecnologia acompanhada com a humanização, contato e contrato. Como é que você enxerga isso hoje dentro das propriedades rurais? Temos que melhorar ainda, né? Não são todos, mas a gente percebe uma queixa recorrente desse colaborador em relação a esse trato, né? Como eu sou tratado. Então, não é porque o colaborador, às vezes, tem um cargo ali menor, que ele não soma na sua empresa. E a gente percebe essa queixa de tratativa. É o que eu reforço, né? A rotatividade, muitas vezes, nas empresas, nas fazendas, é devido a essa comunicação entre líder e liderado. Se há comunicação, porque muitas vezes nem tem comunicação. Daqui a pouco vamos chegar nisso. Então, né? E o que você falou é muito real. A tecnologia está muito avançada, chegando com cada vez mais força no agro. E a galera já não fica mais sem um Wi-Fi de qualidade, um bom celular, porque também é ferramenta de trabalho. Isso é o mínimo, né, de tecnologia. Fora as automações, os sistemas, então perdendo muito emprego, ficando desempregado muitas vezes porque não tem um mínimo de uma informática, de uma tecnologia básica para operar, sabe? Exatamente, mas dentro desse contexto da humanização, igual você falou, que existe queixas muito recorrentes, mas também observo, até no mesmo mundo do agro, né, que existe também muitas lideranças bem humanizadas, existem várias equipes que estão bem antenadas e estão de igual para igual, mas mesmo assim sabemos que volta a reforçar, né? Temos que quebrar esse paradigma. Eu acho que tem até algumas coisas na internet que fala, chegou a sua vez, quebre o ciclo, trabalhe com mais humanização, trabalhe em equipe. Eu acho que o mundo vive um novo momento, né? O mundo já não existe espaço para o engraçadinho, para o que desrespeita, né? E isso eu falo pro dia a dia para todas as áreas, inclusive para o agro, né? Exatamente. Não, o agro, ele é funcional como qualquer outro segmento comercial, varejista, ele precisa se estruturar, ele precisa se profissionalizar. Esse pecuarista, esse agricultor precisa fazer controles, precisa saber os resultados, porque senão depois a conta não fecha e o prejuízo vai vir. E a humanização é ter empatia, se colocar no lugar do outro, ter um mínimo de empatia. O quanto mais você conversar com esse colaborador, seja qualquer nível, pode ser um nível ali executivo, um nível ali chão de fábrica, mais ele vai se sentir pertencente e vai se sentir engajado ao seu propósito de trabalho. Agora, quando não existe essa aproximação, não tem essa humanidade, né, essa empatia, essa colaboração, fica
distante. Então, você vai falar, eu gostaria muito que esse colaborador economizasse. Ele está gastando mais, ele não tem visão de dono. Mas como que eu faço ele ter visão de dono também? Mas vale a pena ressaltar que é uma via de mão dupla, né? Tanto por parte do colaborador como do empregado. O empregador, essa relação de humanização tem que ser de mão dupla. Não adianta um lado tá bem bacaninha e o outro ser resistente, né? Não, patrão, não. Então, eu acho que é isso. São trocas, né? São trocas. São trocas. E aproveitando... Equilíbrio, né? Exato. A vida é equilíbrio, né? E aproveitando o gancho, que o nosso tempo está curto aqui, teremos um dia para falar sobre humanização, que é um tema bem gostoso. Mas também uma outra coisa que eu vejo, essas dores também que eu vejo, percebo muito no agro, é a comunicação. Eu acho que a comunicação, igual você falou, toda fazenda hoje tem o quê? Internet. O maquinário precisa de quê? Internet, tecnologia internet. Mas a pessoa está com o celular na mão e não consegue comunicar. Vai trabalhar, meu trabalho, eu estou no campo, eu não posso olhar. Mas tira um dia lá, sei lá, na hora do almoço, você vai... Você se organize, né? Se organize. Então, quem trabalha comunicação, eu falo comunicação do modo geral, né? Porque quem trabalha em equipe, quem trabalha em grandes propriedades, precisa se comunicarem. Ou vai gastar muito tempo se deslocando. Então, tem que adequar ao mundo moderno e se comunicar, né? E se comunicar correto. Porque se você não tem uma boa organização e não sabe se comunicar bem, você vai gerar muito conflito na sua empresa. Só fazer uma ressalva aqui. O comunicar não é você estar trabalhando lá, fazendo uma operação que exige o EPI todo, você parar para atender o celular. Não estamos falando sobre isso. Estamos falando comunicar-se na hora e da forma adequada. Que é possível, né? Imagina assim, uma rotina diária de trabalho, aonde deve ser conduzido, despachado a rotina. Seu colaborador fica dependente de você para fazer uma ação, porque se ele fizer sem checar com você, você não vai se agradar. Mas também você some, não atende o WhatsApp, não dá retorno. Ou ao contrário, você aguarda o seu colaborador e ele é que some. Demora, ou ele nem mexe em nenhum tipo, porque às vezes acontece de não mexer em aparelho nem nada. Então, essa dificuldade de comunicação desalinhada atrapalha muito a operação. Sem contar essa energia, né? Nossa, mas a espera. Por que visualizou aqui? Já começam os embates desnecessários, né? Já fala, começa. Nossa, mas eu mandei mensagem para o senhor não olhou, eu não fiz esperando a resposta. Exatamente. Outro, eu tinha que fazer isso, não foi feita essa operação porque você não me atendeu. Não me atendeu, eu tomei a decisão, fui proativo e ainda tomei a decisão errada que você não te agradou. Pela falta de comunicação. De comunicação. Então, a comunicação é muito necessária, não só entre... esse vínculo, né, de mandatário, digamos assim, né? Não, com certeza. Até mesmo no dia a dia com o seu colega de trabalho, ali, você com informação para você poder dar continuidade no trabalho e precisar, às vezes, de opinião para não tomar decisões erradas. Porque tempo é dinheiro e dinheiro não se joga fora. Eu leio muito o nível de maturidade emocional do profissional que tem uma boa comunicação. Geralmente, profissionais com boa maturidade, eles tendem a se comunicar melhor, porque tem segurança. Sabe manejar, sabe ler ambiente, ler o tato, sabe se é hora de falar aquele assunto que pode gerar um momento ali de mais desgaste. Se ele percebe que aquela pessoa está nervosa, ele não toca naquele assunto que vai causar mais nervosismo, ele espera o melhor momento. Então, isso chama maturidade. E quando a gente não tem isso, a gente acaba agindo por impulso, sendo imediatista e talvez trazendo um conflito maior por uma coisa que poderia ser bem pequenininha e fácil de resolver. Então, assim, como profissional, queria te fazer até essa pergunta com o nosso tempo ali. A entrevista você está muito gostosa, que o tempo já está acabando, né? Mas você escuta muito essas queixas entre essa falta de comunicação entre equipes, por exemplo? Total. Assim, hoje a gente fala que o mal das empresas, no geral, é a comunicação. Seja a comunicação de forma errada, atropelada, a tal da fofoca, que ela existe e ela é alimentada. É uma má comunicação. A rádio peão, né? Ouvi falar, fiquei sabendo, e aí esse líder pega a corda naquilo e leva aquilo como verdade, não escuta todas as partes. Já vi muitas demissões acontecer por conta de rádio peão. E aí dá o quê? Dá gatilho emocional, aí vai gerar conflito. A pessoa nem quer, eles são tão sistemáticos que quando acontece isso,
já pede conta ali, não quer nem... Às vezes o empregador nem sabe por quê. Não sabe nem por quê, né? Mas nosso tempo está finalizando. Eu quero agradecer sua participação neste domingo. A você, nosso telespectador, está aqui, antenado aqui, escutando aqui as dicas aqui da Laís, ela que é psicóloga organizacional e que quer falar mais, tirar algumas dúvidas com você. Qual que é o mecanismo? Pode nos seguir lá no Instagram, Laís do Agro, ou no 629-9901-3778. É o meu contato, pode falar direto comigo. Então eu vou fazer um compromisso para você, porque é domingo hoje, às vezes a gente está meio sonolento ainda, depois corre lá na página do Instagram do Agro do programa, Agro Rentável, que ela vai estar lá toda a forma de comunicar com a Laís, a gente vai soltar um videozinho lá, um VTzinho dela. E para você estar me assistindo também, acesse o nosso site www.agrorentável.com.br. Lá tem notícias diárias, viu, gente? Tem muita dica valiosa. E temos lá uma página que fala assim, Além da Porteira. Então lá tem muita coisa bacana e curiosa para você também que não consegue assistir o programa por aqui, corre lá. Lá tem todos os episódios. Então um abraço para vocês, um ótimo domingo. E se tiver frango na sua casa, deixa um recadinho e me convida. Eu quero comer esse franguinho aí. Eu vou também. No macarrão. Né? Tchau para vocês. Tchau, tchau.